Aqui o que é estranho é o tempo que isto leva tudo, não é? Portanto, estamos a falar de coisas que, bem, os factos têm mais de 10 anos. O conhecimento público dos factos, público, também tem muitos anos, porque os primeiros relatórios que foram tornados públicos são relatórios do Tribunal de Contas, é tudo muito antigo. Depois, a grande discussão foi já há mais de 2 anos, há 3 anos, 2022, 22 foi a grande discussão sobre isto. Portanto, tudo isto tem muito tempo e sabia que havia, quer dizer, nem sequer uma novidade deste governo, era uma coisa, mas já era um compromisso do governo António Costa de caminhar para a privatização. É bom ter noção que isto, pelo menos, tem que ter prioridades, não é? Eu sei, foi um tema que nós, quando foi as primeiras buscas, discutimos aqui muito, o problema da forma de funcionamento do Ministério Público, das regras do nosso Ministério Público. O nosso Ministério Público não lhe basta receber uma... quer dizer, recebe uma denúncia e é obrigado a investigar. Portanto, não pode ter aquilo que se chama o princípio da oportunidade. A regra é o princípio da legalidade. Portanto, havendo uma suspeita, não se pode olhar para ela e dizer assim, isto não tem pés nem cabeça e pôr no caixote de lixo. Tem que se investigar. Os recursos que são disponibilizados para cada investigação e a sua espetacularidade e tudo isso é que é claramente uma questão mais discutível, porque todos nós temos muito presentes a quantidade de operações super vistosas que ainda não deram em nada. Quer dizer, que ainda não deram em nada. Temos muito presentes essas operações todas. Bem, mas isso algumas com consequências... Algumas com consequências de mudança de ciclo político isso. E de... Quer dizer, a Operação Influência está como está, a Operação da Madeira está como está, a operação... estes casos também são muito antigos, para já não falar em tudo o que se passou em outras investigações mais antigas. E aqui, repara, por enquanto, não há interferência dos acusados que estão a boicotar. Há casos em que eles nem sabem de que é que são acusados, nem nunca foram ouvidos, e nem sabem qual é a sua situação, às vezes, porventura, nem sabem bem daquilo que estão a ser acusados. Enfim, pronto. E às vezes pedem para ser ouvidos e não são. Exatamente. Bem, mas vamos lá ao que está aqui em causa, que eu acho que que hoje é o mais importante. E de facto, aquilo que me faz muita impressão aqui é nós parece que estamos sempre a regressar aos mesmos debates, aos mesmos temas, sem perceber o que está em causa. E às vezes porque há algumas coisas que entram no léxico público, político e da comunicação social, que quando nós vamos perceber o que é que está por trás, não está nada, mas são repetidas como se fossem verdades absolutas. Esta ideia de que a TAP foi comprada, foi privatizada com o pelo do cão, é uma ideia que anda a ser repetida desde uma altura, que a primeira vez que há essa ideia é uma notícia, curiosamente, num jornal económico, um jornal online, o Eco, que dá essa notícia pela primeira vez. Portanto, e o que diz é que há um escritório de advogados, não é um instituto público, é um escritório de advogados que tem uma determinada leitura da operação que foi feita na privatização, que é essa. Quem contratou esse escritório de advogados? Contratou esse escritório de advogados a administração nomeada pelo Pedro Nuno Santos, da Cristine, nunca sei dizer o nome dela, não vou arriscar. A Helena Matos é que sabe bem dizer essas coisas até ao fim. Christine Urmier Weidner, pronto. Não sei se é Weidner, se é Widner, portanto eu já ouvi essa discussão. A própria diz que é Weidner, pronto. E nós sabemos que nestas coisas, os escritórios de advogados procuram muitas vezes os argumentos que lhes são solicitados. Portanto, não estou a dizer... E a lei permite muitas vezes muitas leituras. O que é que está aqui em causa? O que está aqui em causa, em primeiro lugar, de facto, é essa operação de privatização. E nisto eu vou falar sobretudo de 2 temas. Primeiro, pegando agora na forma como David Neeleman respondeu a esta ideia, que é saber se o cão tinha pelo. No fundo, se o cão tinha pelo que pudesse ser usado no pagamento. E segundo, falar daquilo que também regressa constantemente ao debate, que é os chamados fundos Airbus. A interferência da Airbus aqui. Portanto, isto tem que ser visto em conjunto para perceber o que está em causa. Primeiro que tudo, porque é que o David Neeleman
quando entrou na TAP, ou melhor, porque é que ele vem dizer que o cão não tinha pelo? Basicamente porque a TAP, e as pessoas às vezes esquecem-se disto, a TAP, na altura da privatização, tinha uma situação de poder, de um momento para o outro, não levantar os aviões e não pagar os salários. Estava tudo, não é? Repara, as avaliações externas colocavam o valor da TAP em 400 a 500 milhões negativos. Portanto, isto é, para privatizar, o Estado teria que pagar a quem a comprasse. Obviamente que, sobretudo no tempo da Troika, com o pouco dinheiro que havia e nas condições políticas, isso é inimaginável, não é? Portanto, teria que se encontrar uma solução naturalmente engenhosa para se chegar aí. E por isso é que o Sr. David Neumann não andava aí à procura do negócio. Ele foi contactado para ver se podia vir salvar isto. E não foi contactado por acaso. Trata-se de uma das pessoas que no mundo da aviação é conhecida por ser extraordinariamente inovadora, ter criado não sei quantas companhias, sempre com sucesso, criado novos modelos de negócio e, portanto, e que na altura tinha acabado de fazer um grande investimento no Brasil e deixou lá uma companhia enorme, a Azul, que hoje já é só apenas sócio minoritário, e como a TAP tinha à sua frente um brasileiro, provavelmente conhecia o meio da aviação, já se tinham cruzado em congresso, coisas desse género, portanto, lembrou-se dele. Portanto, e foi preciso tentar encontrar uma solução. Porquê? Porque havia aqui várias coisas que eram muito relevantes e as pessoas têm que ter noção. Ponto 1. A TAP não podia receber mais dinheiro do seu acionista único, que era o Estado. Não podia, porque as regras da concorrência na União Europeia proíbem as ajudas de Estado. Portanto, não pode haver companhias de aviação a concorrer na Europa em que umas têm que seguir as regras do mercado e outras têm os vossos fundos dos contribuintes a meter lá o dinheiro que for preciso. Isso levou a que em praticamente todos os países da Europa já não haja companhias públicas, porque elas, ou porque, enfim, pela lógica do mercado, não estarem suficientemente adaptadas. Isto às vezes foi mais difícil, mais complicado, mas mesmo os que resistiram mais, como os italianos, também já largaram a companhia pública, não é? Pronto. E nos casos em que isto correu mal, houve companhias que acabaram. Sim. A Sabena da Bélgica acabou, a Swissair da Suíça acabou, foram substituídas por outras companhias. Bem, e portanto, não havia... e finalmente, a situação da TAP era tal que os bancos, que ainda podiam emprestar para as reestruturações, os bancos já não queriam emprestar mais dinheiro à TAP. Até porque a dívida era gigante. Estamos a falar de dívidas gigantes, centenas de milhões de euros. Finalmente... A que se junta nesse caso, no contrato da Airbus, que a TAP estava em risco de incumprimento do contrato. Já ia esse ponto, também é muito importante, porque é preciso perceber um pouco, quer dizer, tentar ver todo o quadro, porque as pessoas têm pouca memória e depois de repente vêm só umas acusações, umas coisas soltas, não fazem o quadro todo. Só o último ponto ainda sobre este tema do dinheiro que a TAP podia ou não podia ter. Portanto, a TAP, além disso, não tinha recursos, não tinha maneira de se reestruturar. Quer dizer, se quisesse fazer aquilo que depois acabou por fazer em dois momentos diferentes, o primeiro momento com uma visão de futuro que foi reestruturar a operação e reestruturar, digamos, a frota, não conseguiria. E, por outro lado, também não conseguiria, se precisasse de reestruturar a empresa, dispensar trabalhadores, também não tinha dinheiro para isso, porque para dispensar trabalhadores é preciso pagar-lhes, não é? Portanto, não se pode fazer de outra forma. Portanto, estava literalmente num beco sem saída. E, portanto, como eu acho que quem tem a razão aqui é de facto o Neumann, não tinha pelo. Portanto, à partida, qual era uma das obrigações do processo de privatização? Quem viesse não ia entregar dinheiro ao Estado, não ia pagar ao Estado, ia dar uma coisa simbólica, deram 10 milhões de euros, simbólica, ia meter dinheiro na companhia. Depois teriam de injetar 202 milhões, não é? Em chamadas prestações acessórias. Sim, isso é uma coisa... O que foi a prestações acessórias, o que não foi, já tento lá ir um bocadinho melhor, mas basicamente tinham que injetar e não havia, digamos, nas condições da privatização, um valor exato. O que foi injetado através de dinheiro próprio, portanto, quer o Sr. Neumann, quer o David Pedrosa, Humberto Pedrosa, colocaram dinheiro das suas empresas na companhia, não muito. Foi feito um empréstimo da Azul, que era a companhia de Neumann no Brasil,
e que tinha fundos, portanto fez um empréstimo, que ele não está pago, tem que ser pago para o ano, 2026, e o Sr. Neumann, quando olhou para a companhia, disse como é que eu resolvo este problema, porque eu tenho uma frota antiquada, tenho uma companhia que está com poucas rotas rentáveis e tenho que restaurar isto tudo. Ora bem, os únicos aviões que a TAP tinha encomendados, e chegamos a Airbus, a TAP tinha encomendados A350, não vou agora entrar nos detalhes, mas são aqueles aviões grandes, aqueles aviões que em vez de terem só 2 filas, têm a fila do meio, que são aviões para fazer viagens de longo curso. Portanto, isto dentro de uma lógica que era uma lógica de, porventura, quando isso foi encomendado, reparem, encomendado de 2005, que era aquilo que tinha sido a transformação da TAP no tempo do Fernando Pinto, o anterior administrador brasileiro, que foi as rotas do Brasil. Portanto, esses aviões faziam sentido. Só que não se reestruturou uma empresa com 12 aviões. E, entretanto, este mercado tinha mudado. O mercado dos voos tinha mudado. Reparem, em 2005, não há Airbnb. Porquê que eu estou a falar do Airbnb? Porque o Airbnb transformou o tipo de viagens que as pessoas fazem e o peso das low cost não era o mesmo. Só para teres uma ideia, eu fui ver os números. Em 2005, o trânsito no aeroporto de Lisboa de passageiros foram 11 milhões e meio de passageiros. O ano passado foram 36 milhões. É praticamente 3 vezes mais. É 3 vezes mais. 3 vezes mais. Portanto, tu tens o número de pessoas a voar triplicou. E não triplicou, pessoas de repente começaram a voar para a Austrália, ou a voar para os Estados Unidos, ou a voar para o Brasil. Sobretudo é dentro da Europa, em rotas relativamente curtas. Qual foi a ideia do David Neumann? Primeiro, eu vou apostar nos Estados Unidos, porque em Portugal tinha na altura 2 rotas apenas, a TAP, atualmente tem 9, ele deixou a TAP com 9 rotas, e nesses voos vou apostar em aviões mais económicos, mais pequenos, portanto mais fáceis de encher, que permitam fazer mais voos, porque também havia aqui uma coisa muito grande, é que a ideia de que íamos só para mega aviões super grandes e que as pessoas ficavam à espera deles para fazer as suas ligações, foi-se transformando na ideia de ter mais voos em aviões mais pequenos, porque os aviões também ficaram mais económicos, com menos consumo de combustível, toda a operação foi diferente. Eu estive uma semana, os ouvintes terão ouvido, não estive aqui durante uma semana, nesta semana fui à Itália e para minha surpresa, fui na TAP, para minha surpresa, o avião em que eu voei para a Itália era um avião que eu nem imaginava que a TAP estava a usar em voos europeus. Era um Embraer, que é um avião que eu vou muitas vezes que era usado habitualmente na rota Lisboa-Porto. Era um avião que eu penso que ainda vem do tempo da Portugália. E aquilo fazia todo o sentido. Quer dizer, eu achei, ótimo, vamos ter o avião vazio, não tenho problemas com as malas. Pensei eu quando estava à espera e não via muita gente na sala de espera. Depois o avião vinha super cheio, porque o avião tem metade dos lugares, mas obviamente custa menos a sua operação. Mas ele entra dentro desta lógica. Eu vou para uma cidade média italiana, não vou para as grandes cidades italianas. Hoje a TAP tem voos para lá todos os dias, mas é com aviões mais económicos e mais pequenos. E, portanto, esta lógica nova que transformou completamente o mercado da indústria da aviação nos últimos 20 anos, fez com que David Neumann, que habitualmente antecipou muitas vezes, ele está a fazer isto novamente nos Estados Unidos, com uma companhia nova que criou de raiz e que ao fim de 3 anos já estava a dar lucros, o que é absolutamente inédito nesta indústria, portanto, que é precisamente ligações para sítios onde não há ligações, mais frequência com aviões mais pequenos, porque as pessoas têm mais pressa, querem um tipo de ligação diferente, não estão tão preocupadas com o conforto, já ninguém liga a saber se tem ou não tem refeição a bordo, coisas desse género, não é? Portanto, e então disse, eu não me servem para nada aqueles Airbus grandes, quero Airbus pequenos, e ele tinha, por assim dizer, acesso à Airbus. Porquê? Porque ele tinha nos Estados Unidos
formado a primeira companhia aérea de low cost a usar Airbus, porque antes todos usavam Boeings. Portanto, ele era visto pela Airbus como um parceiro fiável e um parceiro, diria, quase visionário. E ele, ao fazer a encomenda, encomendou à Airbus um avião que nem existia. Não existia. Que era um avião daqueles mais pequeninos, capaz de atravessar de uma só vez o Atlântico. Não qualquer Atlântico, não para qualquer sítio, mas para conseguir ligar Portugal àqueles... Não dá para chegar ao Rio de Janeiro, mas dá para chegar à Fortaleza. E não dá para chegar a São Francisco, mas dá para chegar a Boston, Nova York, Miami, num voo só. Aquilo até lhe chegou, era um avião que é considerado long range, e ele chamou-lhe até Lisbon range. E portanto, ora bem, e com isto ele transformou a companhia. Ao fazer isto, para fazer isto, ele negociou com a Airbus um empréstimo da Airbus que permitiu fazer o financiamento. E trocando, numa altura em que a Airbus estava credora da TAP, a TAP ia ter que pagar a Airbus, e se não tivesse havido esta operação, e se não tivesse havido a privatização, provavelmente a TAP perdia o que já tinha dado para a Airbus e não recebia os aviões, nem sequer aqueles aviões que talvez não lhe servissem para muito, nem sequer esses aviões iria receber, porque ia falhar o pagamento, e a Airbus, de acordo com as regras contratuais, ficava com o dinheiro que já tinha recebido, bye bye. E havia uma carta enviada ao governo português a dizer isso. Portanto, isto não era brincadeira. E com esse dinheiro, portanto, começou a pagar contas. O dinheiro não foi para ele. O dinheiro foi injetado na empresa. Repara, não foi para ele nem foi para o Estado da Gadeia. Pagou com o pelo do cão. Da ideia que chegou ali, entregou ao anterior acionista. Não. O dinheiro entrou na empresa para a empresa se refinanciar, para poder comprar os novos aviões, para poder pagar as contas, os salários e combustível. E a partir daí, a reestruturação da empresa, a mudança de negócios continuou. Estamos a falar de trocar 12 aviões por 53. Portanto, a encomenda inicial eram 2 aviões grandes, ele trocou por 53 aviões mais pequenos. É esta a grande mudança. E isto é aquilo, quer dizer, chamar a isto comprar com o pelo do cão, acho um pouco bizarro. E, além disso, quer dizer outra coisa, é que comprar com o pelo do cão não é ilegal. Não é ilegal, é uma coisa relevante, não é? Eu posso chegar a uma empresa que tem tesouraria e contas no banco, pagar, e a seguir levanta o dinheiro todo e entrega. Aliás, conta-se a história, não sei se é verdade ou se é mentira, talvez a Helena Garrido saiba, que houve, ainda antes, 25 de Abril, portanto, o Jorge Brito, que uma vez comprou, um dos bancos que ele comprou assim. O Champalimau. Ou o Champalimau. Foi o Champalimau, o Banco Pinto e Sotomayor. Comprou assim, comprou o banco, chegou aos depósitos, levantou e pagou aos vendedores. Isto parece um pouco bizarro, mas quer dizer, isto é que é de facto comprar com o pelo do cão. E não era legal, atenção, não era na altura nem é hoje. Quer dizer, não é tal porventura a forma mais... Quer dizer, hoje não seria possível porque não cumpriria os rácios de capital, não é? Não sei se te posso interromper. No caso dele... Bem, ele andava sempre na margem da lei, não é? Exato. Sempre a forçar a linha da lei. No caso dele, tanto quanto eu me apercebi, porque também me causa essa perplexidade, porque imaginemos que eu tenho um empresário, tem uma empresa que tem um contrato de compra que vale muito dinheiro, que de repente começou a valer muito dinheiro, que era o caso dos aviões Airbus que tinham muita procura. Tiveram, a partir de determinada altura, muita procura. Aquele contrato em si valia mais do que o valor dos aviões. Ora, isso é um ativo que a empresa tem e a empresa pode vender o contrato e realizar dinheiro e depois ir comprar aviões e ainda ganhar dinheiro. Não é? Que foi o que ele fez. A questão é, ainda por cima, porque ele estrategicamente considerou que não precisava daqueles aviões, como tu explicaste. Precisava de outros. Precisava de outro tipo de aviões. Dos tais 12 A350. Não precisava desses. Não precisava dos Airbus para a estratégia que ele tinha para a TAP, que era conseguir aviões que estavam a aparecer no mercado, em que ele conseguia fazer voos diretos para sítios relativamente longe, a partir de Lisboa, que é hoje, aliás, uma das vantagens de Lisboa com esses novos aviões.
O que é que, claro que eu também me pergunto, mas o que é que há de ilegal aqui? A empresa, até a gestão, poderia ter tentado ir buscar dinheiro com aquele contrato, porque quando uma empresa está com problemas financeiros, começa a fazer uma lista daquilo que pode fazer dinheiro sem prejudicar a atividade e o core da empresa, não é? Onde é que aqui a questão parece estar colocada? Digo eu, porque não consigo perceber onde é que há a ilegalidade aqui. Onde pode estar colocada a questão é no facto de ele ter feito passar o dinheiro pela empresa dele e do Humberto Pedrosa. Exato. E aí nós nunca temos a certeza se algum dinheiro não ficou pelo caminho. Não é? Essa é que é a questão e a suspeita que pode estar aqui em causa, porque eu também não consigo entender. Mas nem sequer há essa sugestão em lado nenhum, não é? Diz que aquilo em si, portanto, o que diz o escritório de advogados, que é o escritório Serra Lopes, e outros qualquer que agora não me recordo o nome, esse tal escritório de advogados diz que esta operação feita desta maneira não pode ser feita porque viola o Código das Sociedades, não sei o que mais. Em Portugal há 300 mil códigos, 300 mil leis, a gente encontra sempre uma lei que seja a ser violada ou outro caminho para dar. Agora, há uma coisa que eu acho que é muito importante, que é, nós estamos a falar de uma operação de engenharia, porque isto é uma operação de engenharia financeira, claro. Engenharia financeira, não tem nada de ilegal. Que é o dia-a-dia das empresas. Uma troca de contratos. Neste caso, não parece haver, não há nenhum indício, em lado nenhum, em nenhum relatório se diz que há prejuízo, ou melhor, diz nos relatórios, mas que são hiper bizarros, que são os relatórios relativos ao valor da troca de aviões, à valorização dos aviões. Há um relatório de uma consultora uma consultora criada só em 2017, irlandesa, que faz esse relatório, enfim, é uma consultora, todos os outros relatórios dizem que os preços estão acertados. E, sobretudo, não se pode dizer que a TAP perdeu dinheiro ou não ficar com as A350, se o seu modelo de negócio, quer dizer, eu não perco dinheiro se de repente percebo que em vez de comprar um Jeep tenho que comprar um utilitário, porque em vez de trabalhar para o campo vou trabalhar para a cidade. Sim, e se eu vou trabalhar para a cidade, se tenho o Jeep passou a ser um ónus em vez de ser um ativo. Portanto, o que ele fez foi um pouco uma coisa parecida com esta. Tenho uns aviões muito grandes. Não, podia até ter perdido os aviões. O cenário alternativo é perder os aviões todos, aquela não era a estratégia adequada, portanto, operacional. Ele tinha que fazer aqui, quer dizer, ele, de acordo com o seu projeto, que era um projeto que foi aprovado pelo governo e que era transparente, ele tinha que fazer aquilo. Portanto, isto tudo se embrulhou com tudo o que se passou com os governos socialistas. Primeiro com a reversão, depois com a tentativa de intervenção, depois com o facto que eu, enfim, sempre achei que era muito estranho a empresa não ter acontecido em Portugal aquilo que aconteceu em todos os outros países da Europa, que foi no período excepcional da Covid. Não temos conseguido, sim. Ter havido uma ajuda, um empréstimo do Estado que depois é devolvido. As empresas europeias que passaram por esses processos, a maior parte delas já pagou tudo o que recebeu nessa altura. E, aliás, eu tive ontem a olhar para os resultados das empresas de aviação europeias, a Lufthansa, a Ibéria. Aliás, fica uma coisa achei uma coisa estranha. A Ibéria tem menos aviões que a TAP. Portanto, é um país 4 vezes maior, tem mais passageiros, mas menos aviões. Mas ela também está integrada num grupo, ela está com a British, depois tem a Iberia Express, tem uma lógica diferente. Portanto, e ninguém se queixa, porque eu saiba que ninguém se queixa em Espanha, de a Iberia não ser pública e de repente não haver serviço em Espanha. Bem, portanto, nós temos um quadro, este grande quadro de grande alteração, em que houve algo que, por um lado, eu acho que salvou a TAP, e depois algo que veio a seguir, que foi numa altura em que era possível, enfim, agora vale o que vale. O David Newman disse que resolveu o problema da TAP com 1.000 milhões. Nós metemos lá 3,2 mil milhões pelos acordos feitos pelo Pedro Nuno Santos. Mas isso aí, uma coisa temos a certeza, 3,2 mil milhões foram lá metidos. Se havia outro caminho alternativo, não sabemos. Agora, aquilo que também sabemos é que, entretanto, o mercado da aviação recuperou rapidamente, muito rapidamente, do solavanco da Covid. Portanto, aliás, é uma das coisas que eu julgo que começam a ser livros de economistas, eu não sou especialista dessa matéria, sobre até que ponto a Covid foi uma espécie de fecha a luz, abre a luz, não é? Na economia. Portanto, não foi uma disrupção do género, tipo uma crise que fica e depois fica com imensas
Ondas de choque. Ondas de choque, sim, houve ondas de choque aqui ou lá, coisas logo a seguir não retomaram rapidamente. Nós lembramos da história dos chips e coisas desse género, as cadeias de abastecimento, mas aquilo foi, a economia parou e recomeçou. Portanto, graças às medidas que os governos tomaram, mas reparem, em todo o mundo, não é? Exato, não foi só os governos europeus. Os governos até a Europa até tomou medidas melhores que os Estados Unidos. Até houve na altura lembro, enfim, mas é uma discussão, era daquelas alturas em que o dinheiro de paraquedas fazia sentido, toma lá dinheiro, paga isto para te aguentar, e depois a seguir logo se vê porque este dinheiro não vai gerar a inflação, que é um dos problemas do dinheiro de paraquedas, não é? Portanto... Quer dizer, gerou depois gerou, mas não gerou tanto como se temia quando a economia recuperou. Portanto, ora bem, e é neste quadro que todo este processo, que é muito fundamentado em poucos pareceres jurídicos, num parecer de um escritório de advogados, no parecer de uma consultora, portanto, ambos contratados por partes interessadas, depois em coisas da Inspeção Geral de Finanças, porque mesmo daquilo que veio do Tribunal de Contas, que é o primeiro e mais antigo documento sobre isto, não há nada ali, aliás, que já tinha sido conhecimento dos governos socialistas, não há ali que justifique que se envie isto para a Procuradoria. Portanto, este sarilho que está montado foi montado por razões políticas, para obter um ganho político na altura de Pedro Nuno Santos. E isto pode ter consequências, porque eu acho que este caso, em termos da probabilidade de haver problemas no futuro, e de haver problemas com a privatização, é diferente do caso anterior. Portanto, é diferente do caso que tinha a ver com o despedimento da administradora. Porquê? Porque da administradora tem a ver com regras de empresas públicas e a TAP vai deixar esse mundo. Pronto. Aqui não. Aqui é a instabilidade da relação com o acionista e é a forma como funciona a justiça em Portugal, que nós sabemos que é um dos problemas do investimento estrangeiro em Portugal, é a desconfiança em relação à justiça. Portanto, isto cria alguma incerteza jurídica, porque se 10 anos depois, uma operação de há 10 anos, é posta em causa, quem está agora, e vai ter que, pronto, já entrou uma manifestação de interesse por enquanto só, mas é um passo importante. A Air France, e virão mais, vai olhar para isto e vai ter que avaliar o risco jurídico. Portanto, não é algo que um gajo faça assim e pronto, passou. Penso que pode ser, não tenho a certeza, pode ser um pouco mais complicado, em vendo que o governo português o governo português vai desvalorizar, vai tentar dizer que não tem importância nenhuma, vai tentar dizer que isto já passou e tal. Mas há arguidos. Não há detidos, mas há arguidos. E dois deles eram, digamos, os parceiros do David Neumannn. Pode ter a ver com outra questão, que tem a ver com pagamentos, eventualmente prestação de serviços. Prestação de serviços, pode ser uma coisa diferente. Mas nesta molhada... Mas, José Manuel, já reparaste que o David Neumannn não aparece? Não aparece. Aparece como arguido, não é? Quer dizer, são os acionistas portugueses. É quem está à mão, se calhar, não sei. Pois é, isto é um bocado porque aparentemente que foi ele. Eu nem sabia que havia a possibilidade de haver constituir empresas como arguidas. Pois. Porque há 4 arguidos, 2 são empresas. Exato. Portanto, eu acho que isto é uma coisa que a mim nunca me deixa muito tranquilo. Porquê? Porque continua a haver um discurso político que não é o discurso ideal. Por exemplo, o José Luís Carneiro enviou uma carta, quer reunir. Tudo bem, acho bem. Acho muito bem que ele tenha reunido com os vários interessados e que esteja, enfim, não sei se os vários interessados disseram que garantem o pagamento dos 3,2 mil milhões. Ele deve ter dito isso e eles devem ter dito, olha, vamos ver, sim senhora, não pomos de parte, não é uma coisa, tudo depende das avaliações da TAP. Agora, eu vou ler uma frase, eu estou a citar o Portugal Socialista, que é o órgão do PS, portanto, para a frase ser fidedigna. A TAP tem de continuar a cumprir a sua função estratégica de ligação entre a Europa e os continentes americano, africano e asiático. Essa é também a função estratégica de Portugal no mundo. Qual é o problema desta frase de José Luís Carneiro? A TAP não voa para a Ásia. Não tenho um voo para a Ásia. Só voa entre a Europa, a América e a África. Portanto, quer dizer, mas esta mitologia... os políticos falam disto sim. Das caravelas. Ou é caravelas, ou é a Ásia, porque a gente de facto foi pela Ásia que tudo começou, digamos assim. Estas coisas que apelam à nossa mitologia. Portanto, a mim inquietam, porque, quer dizer, este discurso não desaparece. A TAP
Eu quero ver se rapidamente nós deixamos de discutir a TAP, se deixamos de discutir os voos da TAP, os slots da TAP, essas coisas todas da TAP, os salários da TAP, as atrapalhadas da TAP, tudo isso. Mas para isso só quando aquilo tiver outra gestão e estiver integrada. E eu não tenho, vou ser sincero, não tenho nenhuma inquietação. A inquietação que eu tenho com o Hub de Lisboa não tem a ver com a TAP. Tem a ver com o aeroporto de Lisboa. O aeroporto de Lisboa é um nojo. Quer dizer, neste momento é um aeroporto saturado, em que passar por lá é um sofrimento. Portanto, compara mal praticamente com todos os aeroportos da Europa. E, portanto, se não se resolver esse problema depressa, não há hub que nos salve. Não há hub que nos salve, não há hub que nos salve. Essa é que é a questão.